Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Romanos capítulo 5, versículo 17. Hoje, pela sexta vez, nós vamos desenvolver o tema Reinando em Vida. É a sexta vez que o pastor ocupa o púlpito da igreja para falar sobre esse tema. Num domingo de muito sol na nossa capital pernambucana, em Recife, o verão está a todo vapor aqui no nosso Nordeste, e a palavra de Deus diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos ao nosso Pai agora. Senhor Jesus Cristo, nós graças te damos, meu Deus, porque hoje nós podemos compreender a tua palavra, discernindo as coisas espirituais pelo teu Espírito. Hoje nós podemos nos apresentarmos diante do Senhor para louvar, glorificar, adorar e bendizer o teu santo nome. Hoje nós podemos prestar o nosso culto racional a Deus. E a cada dia, Senhor, nós batalhamos mais diligentemente para crescer no conhecimento pleno do Senhor, para que no dia a dia da nossa existência nesta terra, nós possamos viver como filhos do Rei, reinando em vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, reinando em vida na nossa saúde, reinando em vida na nossa família, reinando em vida no casamento, nos negócios, reinando em vida, tendo os nossos sonhos se tornando realidade, os nossos projetos se concretizando, reinando em vida, carregando dentro de cada um de nós a alegria, a paz que o teu Espírito nos concede. Ó Deus, que nesta manhã, mais uma vez, os nossos corações estejam aquietados, ativada a mente de Cristo, para que nós possamos ouvir a tua voz, a tua palavra. E isso tudo, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, e que todo o povo que crê diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos ao longo desses últimos cultos, quando o pastor tem dissertado sobre o tema Reinando em Vida, eu tenho mostrado à igreja que Deus, Ele está muito mais interessado em nos revelar o seu caráter, para que nós possamos expressar o caráter divino no nosso viver diário, do que propriamente dito com o nosso conforto, com as bênçãos sobre a nossa vida. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas já fazem parte da graça de Deus, mas elas são consequências daquilo que eu possa apresentar a Deus no meu viver diário. Então eu não preciso me preocupar com as bênçãos, nem tampouco Deus. Por isso que Deus se preocupa muito mais em fazer com que o caráter divino se manifeste no teu dia a dia, do que com o teu bem-estar. Porque o teu bem-estar, que é decorrente de todas as bênçãos que a graça de Deus nos proporciona, virá a partir do momento que você for fiel a Deus na tua vida natural. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua epístola, ele disse que no momento que Deus manifesta a sua salvação na nossa vida, a salvação que Ele mesmo predeterminou para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo, Ele diz que nesta hora nós passamos a fazer parte da natureza divina. Nós passamos a ser
co-participantes da natureza de Deus através do Espírito Santo. E esta natureza divina, irmão, é exatamente aquilo que o mundo tem que ver refletido no dia a dia da tua vida. E é para isso que nós estamos todas as semanas, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, batalhando diligentemente, semana após semana, para que este viver de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? Então, meus amados irmãos, no momento que você começar a manifestar essa natureza divina na tua vida, você estará pronto para reinar em vida. Você estará pronto para dominar, para subjugar. Você estará pronto para viver de fato e de verdade como filho do rei. Você vai poder vencer todos os teus obstáculos, todas as tuas dificuldades, todas as tuas lutas. Pode aparecer qualquer inimigo no teu caminho, você será mais do que vencedor sobre ele. Nenhum mal, nenhuma arma forjada poderá prevalecer contra a tua vida. Eu tenho dito aqui neste púlpito que uma das virtudes principais do caráter de Deus, e que nós temos que viver no nosso dia a dia, é mostrar ao mundo a nossa fidelidade diante do Pai. Não sei se você se recorda que o pastor ensinou nos cultos passados que esta fidelidade a Deus, ela começa na nossa vida natural. Quando uma pessoa mostra fidelidade a Deus na sua vida natural, ou seja, nas coisas do dia a dia, coisas grandiosas, irmão, começam a acontecer na sua vida. Oportunidades começam a surgir para que ela possa galgar coisas grandes, grandes conquistas, grandes vitórias. Oportunidades começam a surgir para que tu cresças cada vez mais. Você lembra do exemplo de Davi, que era um simples pastor de ovelhas, e de repente, Deus o coloca como rei de uma nação. Era um simples pastor de ovelha. Davi ficava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus criou uma oportunidade para que ele se tornasse um campeão de guerra da nação de Israel. Quer dizer, Deus o tirou lá do meio do mato, cuidando de ovelhas, e o colocou sentado num trono. Deus quer fazer o mesmo com a tua vida. Deus quer te colocar, irmão, numa posição de rei, porque tu és verdadeiramente rei. A Bíblia diz que Jesus é rei de reis. Nós somos reis, nós somos senhores nesta terra, com letra minúscula, é claro, que só Ele tem este privilégio de ser rei e senhor com letra maiúscula. Então, eu tenho mostrado insistentemente aqui na igreja que, fiel na vida natural, grandes oportunidades na vida espiritual. Olha, você tem que crer nessas verdades, irmãos. E se você crê de todo o teu coração, diga amém. 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 Aleluia. Então eu quero te mostrar nesta manhã que com Jesus, na sua manifestação de filho, nos dias da sua carne, também foi desta forma. Jesus passou pelo mesmo processo que todos nós passamos nos dias de hoje. Vamos ver, biblicamente, se este processo de crescimento que a Bíblia nos exorta a ter, este processo de aprendizado, vamos ver se isso também ocorreu na vida do Senhor Jesus Cristo. Abra, por favor, a Bíblia em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 51 e 52. Jesus aqui estava com a idade de 12 anos, ele tinha exatamente 12 anos, ele havia acabado de pregar no templo, havia discutido com os doutores da lei, havia feito coisas maravilhosas, e logo após ele sair do templo, o texto diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Veja, irmão, a Bíblia diz que Jesus havia estado no templo, havia pregado, havia discutido com os doutores, ele tinha apenas a idade de 12 anos, ele estava na sua manifestação de filho, ele era Deus encarnado, mas ele ainda não tinha assumido a sua missão de Deus neste mundo, ele ainda estava como um simples filho de Maria e de José, e a Bíblia diz que Jesus era submisso.
ele estava num processo de crescimento. E ele disse: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante de quem? E diante dos homens. Então Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em sabedoria e Jesus crescia em graça. Não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Você sabe que eu amo essa expressão, diante de Deus e diante dos homens. Nós não podemos, irmão, viver uma vida espiritual apenas diante de Deus. Aquilo que eu vivo diante de Deus, eu tenho que viver diante da sociedade. Eu tenho que viver diante da minha família, diante dos meus filhos, diante da minha esposa. Eu tenho que viver nos meus negócios. Eu tenho que viver na hora do meu lazer. É diante de Deus, mas é também diante dos homens. Tu tens que ter um bom testemunho diante dos homens. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode existir isso no mundo cristão, na vida cristã. Então Jesus, ele era submisso. Jesus, como ele crescia, ele era um homem obediente, um garoto obediente com 12 anos. Ele logo entendeu o quanto era importante passar por este processo. E ele logo disse: bem, quem é nesse mundo aqui que tem autoridade sobre a minha vida? Eu estou sob a autoridade de quem neste momento? José e Maria, meus pais. Amém. Então eu vou ser submisso a José e Maria. E ele foi submisso aos seus pais. Então você percebe com muita clareza que enquanto ele estava na sua manifestação de filho, ele era o quê? Submisso. Diga, submisso. Quer dizer, no período da sua infância, da sua adolescência, Jesus era um garoto normal. Jesus trabalhava com seu pai, José, que era carpinteiro. Jesus ajudava na carpintaria. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus dormia, Jesus acordava. Jesus fazia tudo aquilo que uma pessoa normal faz. Mas a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ou seja, ele a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ele ia crescendo numa maturidade de vida. Ele ia se tornando uma pessoa madura. Então, a coisa mais importante para você que congrega numa igreja onde a graça de Deus é pregada, irmão, é que tu cresças a cada semana, a cada dia, a cada mês e a cada ano em sabedoria e em graça diante de Deus. Porque em estatura nós não vamos crescer mais, né? A não ser os jovens da igreja que ainda estão em desenvolvimento. Então hoje nós temos que crescer em sabedoria e em graça, para que tu possas manifestar na tua vida cotidiana, na tua vida diária, esta natureza de Deus, esta natureza divina. Veja, aqui Jesus estava nesta passagem com 12 anos. 18 anos depois, quando ele atingia a idade de 30 anos, veja só o que aconteceu. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16 em diante, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Por que era costume de Jesus todo sábado ir à sinagoga? Porque Jesus era judeu. Jesus estava no cumprimento da lei. Os judeus guardavam o sábado, a lei mandava guardar o sábado. Então era seu costume, era costume do seu povo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aqui estava lendo aquilo que os profetas já haviam profetizado sobre ele mesmo, sobre a sua própria vida. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, Jesus aqui, ele acabou de ler aquilo que estava profetizado a respeito dele mesmo. Só que Jesus chegou aqui aos 30 anos de idade, quando ele começa a assumir a sua postura de Deus sobre a terra, Deus em forma de homem. E a Bíblia diz que até chegar este momento, até ele chegar à idade de 30 anos, ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Você sabe que este período, dos 12 até os 30 anos, a Bíblia silencia completamente sobre ele.
Os teólogos, grandes teólogos mundiais, chamam esse período de o período do silêncio. Alguns especuladores dizem, não, Jesus dos 12 aos 30 anos, Jesus foi lá para o Tibete, para os montes do Himalaia, ele viveu no meio dos monges, fazendo meditação. Ele não foi em lugar nenhum, não foi para Tibete, não foi para coisa nenhuma. Ele permaneceu em Nazaré, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, trabalhando com José na carpintaria, crescendo em estatura, crescendo em sabedoria e crescendo em graça. Fazendo aquilo que qualquer judeu fazia. Vivendo como qualquer pessoa normal nesse mundo vive. Mas houve um dia que Jesus assumiu a sua postura de Deus sobre esta terra. Então você percebe, irmão, que toda pessoa que é fiel nas coisas naturais, ela obrigatoriamente tem que se tornar uma pessoa grandemente vitoriosa nas coisas espirituais. Eu quero que isso fique gravado na tua mente, que isso permaneça todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da tua existência, como uma sirene tocando na tua memória, para tu nunca te esquecer de que fiel nas coisas naturais, grandemente vitorioso nas coisas espirituais. Agora veja o que Pedro diz na sua primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Veja que nós estamos vendo o quê? Uma vida de fidelidade a Deus. Porque, irmão, quando você vê um crente derrotado, e nós vemos isso todo dia, toda hora, é porque aquela pessoa é um crente infiel. Todo crente em Jesus que vive uma vida de derrotas, que vive uma vida de fracasso, é porque ele está sendo infiel nas coisas naturais. Então Pedro diz assim, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que nós temos que viver, que nós temos que ser exemplar na nossa vida natural. Todos nós, irmãos, temos que ser exemplos para os gentios. Porque quantas das vezes os gentios falam mal da gente? Quantas das vezes os ímpios abrem a sua boca e proferem sentenças más contra o nosso procedimento? Então ele diz, observando-vos em vossas boas obras. Ou seja, observando-vos como um patrão exemplar, como um marido exemplar, como uma esposa exemplar. Você tem que ser exemplar em todo o teu procedimento, ser exemplar no pagamento das tuas contas. Tu tens que ser uma pessoa de palavra, sim, sim, não, não. Para que o mundo possa desta forma olhar para você e dizer, eu posso ver Deus na vida desta pessoa. Eu posso ver Deus na vida deste homem, eu posso ver Deus na vida desta mulher, através do teu exemplar procedimento. Porque, meus irmãos, este mundo aí fora, a tua família que ainda é incrédula, que ainda não é do Senhor, eles não conhecem as coisas espirituais. Não adianta nada você dizer, eu fui ungido com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Olha, eles não sabem o que significa essas coisas. Não adianta você dizer, não, porque lá em 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 13, 1 de Samuel, 1 de Reis, eles não conhecem coisas espirituais. Não adianta nada você abrir a boca diante dos incrédulos, diante daqueles que ainda estão em trevas e dizer, eu sou um predestinado, Deus é a minha propiciação. Eles não sabem estas coisas. Isto aqui eles só vão saber quando um dia o Senhor os trouxer à igreja e aqui eles forem ensinados pelo Espírito Santo. Mas eles sabem se você é um marido que trata bem a tua esposa. Eles sabem se você é honesto. Eles sabem se você mente. Eles sabem se você é uma pessoa de caráter mau ou de caráter bom. Isso o mundo sabe. Então, ser exemplar e de boas obras, como Pedro está dizendo,
é a característica de uma pessoa que verdadeiramente se converteu a Jesus, uma pessoa que foi regenerada, lavada, mudada, transformada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que o Evangelho penetrou na sua mente, entrou na sua cabeça, mas desceu para o seu coração. Esta é que é a pessoa exemplar para Deus, exemplar para o mundo, exemplar para a sociedade. Porque às vezes nós vemos coisas muito ruins na obra de Deus, meus irmãos. Às vezes nós vemos pessoas que criam problemas, fofocas, né? Intrigas, mentem, simulam, fingem, criam situações abomináveis. Outro dia alguém me procurou no gabinete e veio reclamar, disse: pastor, por favor, pastor, olha, eu já não aguento mais. Irmão fulano já acertou comigo 5 vezes e não cumpre a palavra, pastor. Já me deu a palavra 5 vezes, se empenhou, eu já não sei mais o que é que eu faço, não acredito mais. Um crente não pode ser assim. Outro dia, esposa do pastor Sérgio e minha esposa vieram falar comigo, disse: pastor, será que daria para o senhor chamar essas pessoas aqui assim? Aí me deu uma relação de umas 4 ou 5 pessoas. Essas pessoas compraram no bazar da igreja, já faz mais de 1 ano e não pagaram. Irmão, isso não é procedimento exemplar. E aí depois você vê as pessoas vivendo uma vida de dificuldade, você vê as pessoas vivendo uma vida por baixo, não por cima, e quando você vai ver, é porque elas não estão sendo fiéis a Deus nas coisas naturais. Então Deus não pode se manifestar em favor das suas vidas. Isso é muito importante para você que quer de fato, de verdade, viver como um filho do rei. Agora você já imaginou o pastor que tem tantas ocupações? Pastor que, se pudesse ter dias de 48 horas, para mim seria ótimo, porque os de 24 horas não tem dado. Tem que se preocupar de cobrar a pessoas o que elas compraram para o mantimento da igreja, porque não pagaram. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, meus irmãos, isto aqui é uma das coisas que nós temos que ser exemplar diante dos gentios. Honrar os teus compromissos, pagar as tuas contas, nunca permitir que ninguém abra a boca e diga: olha, aquela mulher, aquele homem é um mau pagador, aquela mulher, aquele homem não tem palavra, não honra os compromissos assumidos. Então, pagar as contas em dias, honrar a palavra, não desprezar a esposa não desprezar o marido, não mentir. A minha Bíblia diz, e a tua também diz, que nós temos que ser o quê? Exemplar. Diga: eu tenho que ser exemplar para os gentios. Se você é empregado, irmão, seja honesto com o teu patrão. Seja uma pessoa honesta. Não haja com desonestidade. Tem gente que trabalha, tem o seu emprego, e aí passa as 8 horas do dia andando nos corredores da empresa, do escritório, falando de Deus, falando de Jesus, falando da graça de Deus. Isso não é direito. Você foi contratado, o teu patrão te paga, não é para você ficar as 8 horas que ele está te pagando para falar de Jesus. Isso aí você tem que fazer noutra hora. Você faz antes de começar o expediente, você faz na hora do teu almoço, você faz da hora. Naquelas 8 horas, você está sendo pago para desempenhar um trabalho, não é para evangelizar. E tem pessoas que fazem isso. E depois diz: ah, meu patrão é um demônio encarnado. Só porque eu estava lá 8 horas falando de Jesus para uma pessoa, ele veio reclamar comigo. Ele vai dizer: ora, mas eu te pago para trabalhar para mim, não é para falar de Jesus aqui? Isso está perfeitamente certo. Se você é um patrão, você tem que reconhecer aqueles que trabalham, aqueles que têm prestado serviço para você. Reconheça. Pague um salário justo, não explore a pessoa que te serve. Porque às vezes a gente vê patrões aí que é só para ele. Eles estão sempre crescendo, eles estão sempre enricando, eles estão sempre ganhando muito dinheiro à custa do suor daqueles que lhe prestam serviço. Uma pessoa de Deus não pode ter um procedimento deste aqui. Tu tens que ser fiel com os impostos do governo, pagar os teus impostos. Não pode viver uma vida de sonegação, de tira nota fria. Você tem que, na tua vida natural, meu irmão amado, nunca deixar de assumir a tua fé, de assumir as verdades de Deus,
por conveniências pessoais. Há pessoas que por conveniência negam Jesus, por conveniência negam a sua fé. Às vezes chega num ambiente de trabalho, onde só tem espírita, católico, macumbeiro, xangozeiro, incrédulo, ateu, e a turma está lá naquela idolatria tremenda, e a pessoa chega de manhã, entra no escritório, entra na fábrica, oh, glória a Deus, aleluia, por mais um dia. Espera aí, você não vai me dizer que você é crente? Eu crente? Não, é que eu tive febre durante a noite, delirei, ainda estou delirando aqui, aleluia. É delírio. É verdade, meus irmãos, negam Jesus por conveniência. Olha, eu não nego a minha fé, eu não nego as verdades de Deus por nada neste mundo. Nada, absolutamente nada neste mundo. Alguns meses atrás, eu cheguei aqui na igreja numa sexta-feira. Pastor Sérgio sempre vai na sexta-feira de manhã gravar o programa do final de semana. Sábado e domingo nós não fazemos ao vivo. E quando eu cheguei aqui à tarde, como faço todos os dias, ele disse: Pastor Carlos Magno, o programa foi tirado do ar. Não tem mais programa. Eu digo: mesmo? O que houve? Ele disse: não sei. Eu cheguei lá e disse que tem uma ordem e que não pode mais o nosso programa continuar. Eu digo: amém, graças a Deus. Ele disse: então, o rapaz lá da rádio, o diretor, pediu para o senhor ir lá falar com ele. Eu fui. E quando cheguei lá, ele disse: olha, pastor, o negócio é o seguinte, eu gosto muito do senhor, sou muito seu amigo, lhe admiro muito, mas o problema é que tem uma pressão muito grande, todo mundo querendo tirar o programa do ar, outras igrejas, denominações, fazem abaixo-assinado, e já foram lá na fundação. O senhor sabe que a rádio é uma fundação, então são várias pessoas, várias igrejas que mandam, e aí decidiram tirar o seu programa. Nós estamos tirando o programa do senhor, mas eu vou fazer uma coisa com o irmão. O irmão vai ficar 2 meses sem fazer programa, ouvindo o programa de outros pastores. Aí depois de 2 meses o irmão volta, pregando uma coisa assim mais leve, uma coisa que agrade a todo mundo, entendeu, pastor? Como os outros fazem. Eu digo: não, eu não vou ouvir programa de pastor nenhum. Eles é que tem que ouvir o meu, porque eu tenho a revelação de Deus para eles. Aleluia. Disse: não, mas ontem o irmão pregou e aí que deu o problema. O irmão pregou que só existe um Deus, que não tem 3 pessoas, que a trindade é uma mentira, e está o mundo espiritual inteiro em polvorosa. O irmão confirma. Eu digo: confirmo. Exatamente isso, não há 3 pessoas, há um só Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Eu digo: e eu não tiro uma vírgula daquilo que eu tenho pregado. E eu falei com tanta ênfase, com tanta segurança do Espírito, que aquele homem ficou olhando para mim, e ele disse: pastor, um momento. Levantou-se, foi lá na estante, pegou uma Bíblia grande, nova, começou a escrever e me entregou: isso é para o senhor. E estava lá uma dedicatória ao pastor Carlos Magno, pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua intrepidez em defender as verdades sagradas. Esse pastor vai e continua o programa de rádio. Aleluia. Glória a Deus. Então, há pessoas, irmão, que negam as verdades de Deus, negam a sua fé por conveniências. Não pode ser desta forma. Eu quero que tu saibas, meu irmão amado, minha irmã querida, que você não foi escolhido e predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo para você viver como embaraço para as pessoas nesta terra. Deus quer que você seja um exemplo para este mundo. Jesus disse: vós sois sal da terra, luz do mundo. Então vamos ter muito cuidado com estas coisas, irmão, porque senão nós vamos viver uma vida como árvore plantada no deserto. Você já viu uma árvore plantada no deserto? Você já foi no interior? Eu já fui muitas vezes. Você sabe que lá no interior é como um deserto, há muita seca, não há água. Você vê as árvores, caem as folhas, fica aquele espectro assim de coisa morta, elas não produzem frutos, né? Elas estão vivas, todavia o seu exterior é morto. Então há pessoas que vivem desta forma, elas estão vivendo nesse mundo como mortos-vivos. Parecem verdadeiros zumbis. São árvores infrutuosas. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que tu vivas como uma árvore plantada à beira do rio, sempre produzindo frutos no teu dia a dia. Então,
Seja uma boa esposa, minha irmã. Seja um bom marido abençoado de Deus. Vamos ter consciência que nós temos que cuidar bem dos nossos filhos. Às vezes os nossos filhos, eles estão muito mais interessados em beijos e abraços do que num presente. E quantas das vezes os pais se tornam ausentes nesse aspecto? Às vezes está lá dentro de casa a mãe, às vezes está lá dentro da casa o pai, mas na realidade estão ausentes. Falta beijo, falta abraço, falta carinho, falta palavras de amor. Então, uma coisa é certa: se você injetar amor nos teus filhos, no coração dos teus filhos, os teus filhos nunca vão querer injetar droga nas suas veias. Nós vivemos num século muito perigoso, meu amado irmão. Este presente século, ele é mau. E se nós não vivermos, se você não for uma mãe exemplar, se você não for um pai exemplar, você amanhã pode ter sérios problemas com os teus filhos. Eu tenho dito reiteradas vezes que esta igreja aqui, a igreja evangélica Cristo é Vida, ela não se parece uma igreja cristã. Ela é uma igreja cristã. Você também não pode viver parecendo ter uma vida cristã. Tu tens que viver neste mundo como cristão verdadeiramente que tu és. Você lembra do exemplo de Davi que eu dei na semana passada? Você está recordado dessas palavras? Samuel foi à casa de Jessé, Saul havia sido rejeitado por Deus, o profeta foi a Belém, o Senhor disse: olha, vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. E quando o profeta Samuel chegou e entrou na casa de Jessé, então falou com Jessé, ele mandou que os seus filhos viessem. O primeiro filho que entrou foi Eliabe. E quando o profeta olhou para Eliabe, ele disse: olha, este homem tem um jeitão de rei. Olha o jeitão dele, olha o porte deste homem. Tremendo. Olha o nariz afilado, nariz de rei, bacana. Olha os olhos dele, que beleza. Olha o rosto deste homem. Veja a postura deste homem, a musculatura deste homem. E o profeta Samuel ficou profundamente encantado, enfeitiçado por aquilo que os seus olhos estavam vendo. Chegou ao ponto de dizer: não tenho nenhuma dúvida que eu estou diante do escolhido do Senhor. E Deus disse: não. Se enganou esse profeta. Eu não vejo o jeitão de ninguém, eu vejo o coração das pessoas. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, o homem vê o estereotipo, o homem vê aquilo que é visível aos olhos, o homem vê a tua roupa, o teu cabelo, a unha. Deus vê o teu caráter, Deus vê o íntimo de cada pessoa. E é isso que nós temos aprendido ao longo desses dias aqui. Nesta igreja aqui, irmão, não tem pessoas com jeitão de crente. Nesta igreja aqui tem pessoas que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. Deus está formando uma igreja nova, Deus está formando um povo novo, e este povo novo que Deus está formando, as pessoas vão identificá-los como sendo de Deus, não é pelo jeitão, não é pela saia arrastando no chão, não é pela unha que não pinta, não é pelo cabelo que não corta, não é porque não tem uma televisão em casa, não. O mundo vai ter que reconhecer que tu és de Deus pelo caráter que você vai apresentar ao mundo no dia a dia da tua vida. Deus está formando um povo novo. Então, Deus não olha o exterior de ninguém, meu irmão. Se Ele não olha o exterior, Ele olha o quê? Ele olha o coração. Fala para o irmão do lado: Deus olha o teu coração. Fala para o irmão do outro: não. Agora para o irmão do outro lado diz: olha, Deus não olha o teu exterior. Diga: Deus não olha o exterior. Aleluia. Sabe? Porque tem pessoas que têm um jeitão de crente, não é? O sistema religioso criou um pensamento distorcido, errôneo, de que se reconhece o crente pelo jeitão. E o mundo espiritual embarcou nesta canoa furada. E Deus está dizendo: não é pelo jeitão, é pelo coração. Não é pelo saião, é pelo coração. É verdade, irmão. Então,
Veja que depois veio Abinadab e Samuel. Então, Samuel, por favor, não olhe para o exterior das pessoas, Samuel. Procura ver o caráter desses homens. Procura ver como é que eles são na sua fidelidade no natural. Passaram todos os filhos de Jessé e Deus disse para Samuel: nenhum destes eu escolhi. Por que Deus não escolheu nenhum dos filhos de Jessé? Porque nenhum deles estava apresentando no seu viver diário o caráter de Deus. E o profeta disse: Jessé, você ainda tem algum filho? Eles têm um ainda. Certamente que esse teu filho deve estar fazendo uma faculdade de teologia. Certamente que ele deve estar esta hora num círculo de oração. Deve estar fazendo jejum de 48 horas. Deve estar fazendo um curso de liderança mundial. Jessé disse: não. Ele está lá no meio do mato, cuidando de 6 ovelhinhas. Ele está lá no meio do mato, cuidando de 6 ovelhas. Não está fazendo uma faculdade de teologia? Não. Não está no círculo de oração? Não. Chama esse teu filho aqui. Nós só vamos sentar-se à mesa depois que o teu filho chegar aqui. Chamou e lá veio o jovem Davi, o mais novo da casa de Jessé. O filho de Jessé que tinha menos idade. E quando ele veio, Deus disse: este é o que eu escolhi. Aleluia. Este é o meu escolhido, Samuel. Olha, meus irmãos amados, Deus não quer nada com pessoas desocupadas, meus irmãos. Enquanto os irmãos de Davi estavam de perna para o ar, contando as estrelas do céu, outro medindo a velocidade do vento, o outro como fiscal da natureza, o outro assistindo Domingão do Faustão, o outro assistindo Silvio Santos, tudo por dinheiro, Davi, o mais novo, estava cuidando dos negócios da família. Davi estava lá fazendo as suas obrigações diárias. Davi estava ocupado. Deus nunca chamou pessoas que estivessem desocupadas. Até Pedro estava lá com a sua redinha pescando, e Jesus disse: Pedro, larga a rede, larga a pesca, a partir de hoje eu te farei pescador de almas. Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Deus sempre chamou e sempre vai chamar pessoas ocupadas. Então, meus irmãos, minha família espiritual, Deus vê o interior e não o exterior das pessoas. Deus vê qualidades que por vezes as pessoas ignoram. Mas Deus está vendo, Deus está atento. Olha, quando Deus olhou para Adão, Deus não viu ali um montão de carne, um homem com 75 quilos, com 1,80 m de altura. Quando Deus olhou para Adão, Deus viu o mundo inteiro saindo daquele homem. Toda a raça humana sendo gerada a partir daquele corpo. Quando Deus olhou para Abraão, Ele não viu um homem velho de 99 anos. Deus viu o pai de muitas nações. Quando Ele olhou para Jacó, Ele não viu o enganador. Ele viu um novo homem chamado Israel. Quando Deus viu Moisés, Ele não viu aquele Moisés que assassinou o egípcio. Deus viu o grande libertador do povo judeu. Quando Deus viu Moisés, Ele não viu aquele homem gago que mal podia articular as palavras. Moisés era gago. Mas Deus viu em Moisés o maior legislador de todos os tempos. Veja como são os olhos de Deus, veja como é a ótica de Deus, veja como é a maneira de Deus ver. Quando Deus viu Pedro, Ele não viu aquele Pedro covarde que negou Jesus. Ele viu um grande pregador para o povo judeu. Quando Ele viu Paulo, Ele não viu aquele homem que perseguia, que devastava a sua igreja. Ele não viu aquele homem assassino que consentiu na morte de Estevão. Ele viu o maior de todos os apóstolos. Quando Ele viu Maria Madalena, Ele não viu uma mulher possessa de 7 demônios.
Ele viu uma mulher cheia da graça de Deus, que mais adiante acompanhava Jesus em todas as suas pregações. Quando ele viu Zaqueu em cima da árvore, ele não viu o ladrão Zaqueu, ele viu um filho de Abraão que foi salvo. Então, meus irmãos, a verdade é que não importa o que tu sejas, não importa se você é branco, se você é preto, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é baixo, se você é brasileiro, se você é japonês, se você é chinês, se você é americano, o que importa é a tua origem. Tu viestes de Deus e para Deus voltarás. Aleluia. Deus te chamou para tu reinares em vida. Diga com os teus lábios: Deus me chamou para reinar em vida. Você sabe, conta a história que no período renascentista houve um homem, um grande vulto histórico chamado Michelangelo. E este homem, ele fez obras grandiosas, ele era um grande escultor. Michelangelo trabalhava esculpindo em pedras, e ele fez obras fantásticas. Eu conheço alguma dessas, tive a oportunidade de vê-las pessoalmente em alguma das viagens que eu realizei ao exterior. Michelangelo esculpiu lá Moisés, Davi, a Pietà, que é a Virgem Maria com a criança no colo. E dizem que os seus amigos ficavam muito impressionados com Michelangelo, porque Michelangelo, quando ele ia esculpir, ele pegava um bloco grande de pedra, um bloco imenso, e que Michelangelo às vezes ficava 3, 4 dias andando em redor daquele bloco de pedra. Diz que ele ficava andando, meditando, ia para lá, vinha para cá, às vezes 4 dias nesse ritual. Na verdade, Michelangelo, ele estava ali pensando, ele estava ali meditando, e ele estava ali querendo visualizar o que estava dentro daquele bloco de pedra. E quando ele começava o seu trabalho, quando ele começava a esculpir, saíam obras maravilhosas, irmãos. Coisas que pareciam pessoas vivas de verdade. Você vê as obras de Michelangelo, só falta falar, só falta respirar, só falta andar. Do seu trabalho, ele esculpiu as obras mais lindas deste mundo. Veja, havia um bloco de pedra, mas dali saía um Davi. Daquele bloco de pedra saía um Moisés, daquele bloco de pedra saía uma Pietà. Assim Deus faz com a nossa vida também. Talvez você tenha passado 10, 20, 30 anos perdido neste mundo, mas dentro de você estava uma obra preciosa para Deus. Muitas pessoas, quando chegam à igreja, irmão, elas vêm rejeitadas pela família, elas vêm rejeitadas pela sociedade, elas vêm como lixo que é jogado na lixeira. Mas Deus pega aquele lixo, aquela coisa que a sociedade, a família desprezou, jogou na lixeira, porque ali dentro daquilo que era lixo, tem coisas muito preciosas para Deus. Por isso eu te digo, irmão, não aceite ser rejeitado por ninguém. Nunca aceite opiniões dos outros a teu respeito. Porque o que vem de Deus é que verdadeiro importa para a nossa vida. Isso é que importa para a nossa vida. Isso é que é importante. Muita gente olha, mas a verdade é que poucos enxergam, poucos veem. Deus viu você desde antes da fundação do mundo. Deus sabia que o pecado de Adão ia te transformar num bloco grande de pedras. Mas Ele sabia que naquele bloco grande de pedra, de pecados, de iniquidade, estava uma obra preciosa. Estava uma obra maravilhosa para Ele. Então Deus te esculpiu, Deus te deu vida, Deus colocou em você o Espírito Santo, Deus te lavou com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Deus te fez perfeito para sempre. Hoje, quando Deus olha para ti, Ele vê uma obra preciosa. Nós temos visto muitas obras preciosas de Deus, maravilhosas de Deus. A criação mostra a manifestação de Deus. Eu olho para o mar, a imensidão dos mares, eu vejo Deus. Eu olho para a imensidão das florestas, para uma árvore, eu vejo Deus. Uma rosa que desabrocha num jardim, eu vejo Deus. Quando eu olho para você, eu vejo uma obra maravilhosa de Deus.
Olha para o teu irmão do lado, olha para ele, vê que obra maravilhosa de Deus. Vê se há obra semelhante a esta. Não há. Aleluia. Olha, meus amados irmãos, esta palavra da graça de Deus, ela está esculpindo a nossa vida. Ela está trabalhando como um escultor, como fazia Michelangelo. Ela está esculpindo para que tu sejas um exemplo para este mundo, para que o mundo olhe e diga: obra maravilhosa. Que obra maravilhosa. Olha para o teu irmão e diz: que obra maravilhosa. Fala, diz: olha, que obra maravilhosa. Aleluia. Tu tens que ser, irmão, um exemplo para este mundo. No banco, no escritório, na indústria, no comércio, no quartel. Tu tens que ser um exemplo para o mundo. Porque aonde você estiver, Deus estará dentro de ti. Aonde você for, a glória de Deus estará lá também. Eu tenho desenvolvido aqui na igreja 3 princípios que são fundamentais para quem deseja ter verdadeiramente um progresso espiritual. Para quem quer, de fato e de verdade, crescer na graça, na sabedoria do nosso Deus. E eu gostaria de, neste final de mensagem, voltar mais uma vez a falar desses princípios aqui. Nós vamos outra vez abordar este assunto, porque Deus trouxe pessoas aqui nesta manhã que precisam ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar. Abra, por favor, no livro de Lucas. Vamos voltar ao livro de Lucas. Sabe que Dr. Lucas, ele era um homem muito culto, era um médico, era um homem que tinha uma visão extraordinária, e o Espírito Santo usou muito. Por isso que eu amo ler o livro de Lucas, porque ele era um homem que ia a fundo nas investigações, ele estudava em profundidade os assuntos para poder escrevê-los. E no capítulo 16, versículo 10, ele traz uma preciosidade, que é um dos primeiros princípios, é a primeira lei para quem quer de fato e de verdade desenvolver, para quem quer ser exemplo para este mundo. E ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha, irmão, Lucas viu coisas, Lucas teve a capacidade de perceber coisas. Era um homem muito culto, era um homem que tinha um preparo cultural que talvez Pedro não tivesse enxergado. Talvez Pedro, como um rude pescador da Galileia, não tivesse tido a capacidade de discernir. Lucas discerniu. E ele disse: quem é fiel no pouco, o que acontece? Também é fiel no muito. Olha, eu vou dizer para você, todo bom filho vai ser um bom pai. Todo bom ministro é bom diácono. Todo bom diácono é bom pastor. Mas é verdade também o inverso. Todo mau filho será um mau pai. Todo mau ministro será um mau diácono. Todo mau diácono será um péssimo pastor. Filho bom, bom pai, bom avô. Filha boa, boa mãe, boa avó. Olha, você que ainda não casou, você que ainda está naquela idade de namoro, está procurando o teu príncipe, a tua princesa encantada. Olha, você quer saber como é que será a mãe dos teus filhos? Você que tem uma namorada aqui na igreja, você que namora uma moça da igreja, você quer saber como é que será a mãe dos teus filhos? Veja como é que esta moça trata a mãe dela. Se ela é uma moça que não respeita a mãe, nervosa, e grita, e xinga, e discute, e não se submete, assim ela será também como mãe dos filhos dela. E eu te dou um conselho: foge desta moça, meu irmão. Foge hoje, nem amanhã. Não terminou o culto, chama ela ali atrás: vem cá, minha filha, deixa eu devolver minha aliança de noivado. Leva mal não, mas estou fora. Estou fora. A mesma coisa para você que namora um rapaz. Você quer saber como ele será o pai dos teus filhos? Veja como ele procede em relação à mãe dele, ao pai dele. É uma via de mão dupla, vai e volta. Então, fiel no muito, fiel no pouco. Fiel no pouco, fiel no muito. Injusto no pouco, injusto no
muito. Este é um dos princípios básicos, fundamentais, para quem quer viver uma vida de crescimento constante em Deus. Para quem quer viver uma vida de rei nesta terra. Segundo princípio, versículo 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Aqui ele está se referindo ao dinheiro que você ganha para viver. Você tem que saber aplicar aquilo que você ganha. Você sabe que as primícias não são nossas. As primícias são de Deus. Eu tenho que devolver para Deus. Você pode infringir esta lei de Deus quantas vezes você quiser. Isso é um problema teu. Mas, enquanto você não for fiel a Deus nos dízimos, você nunca vai ver uma grande porta se abrir na tua vida. Você nunca vai ver grandes milagres. Você nunca vai ver sinais maravilhosos de Deus nos teus dias. Isto é um princípio bíblico, irmão, que nós não podemos fugir dele. Às vezes eu fico pasmo como é que tem pessoas que vêm, pastor, eu queria saber, o dízimo é da lei ou é da graça? Porque eu estou achando que era da lei, sabe? Não, você não está achando que é da lei, você está querendo arranjar um meio de não dar mais teu dízimo para Deus. Você está querendo descobrir uma brecha para que esse sinal que você dá empurrado. Você está dando, só Deus sabe como. Você não está dando liberalmente. Então você está querendo encontrar um detalhe que você possa dizer, graças a Deus, não preciso mais dar, vou ficar com tudo para mim. Este é outro princípio fundamental para quem quer viver reinando em vida. Terceiro princípio, versículo 12. Diz assim a palavra: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Olha que coisa, né? Como é que esse doutor Lucas tinha percepção para essas coisas do nosso natural, da nossa vida cotidiana? Ele disse, olha, se vocês não são fiéis naquilo que é dos outros, quem é que dará o que é de vocês? Isso é verdade. Aquele exemplo que eu dei ainda há pouco, se você é um funcionário, se você é um empregado, você tem que ser fiel na aplicação do alheio. Você não pode ser infiel. Há pessoas que não conseguem ser fiéis na aplicação do alheio, irmão. Se pega o carro de alguém emprestado, não é meu, já meto uma quinta, já saio a 200 por hora, passo em buraco, e rebento roda, empeno tudo. Não é meu, é dele. Não vou ter cuidado. Você nunca vai ter o teu. Você sabe, olha, quando eu pego alguma coisa que não é minha, que é de alguém, se eu já sou um homem zeloso com aquilo que é meu, irmão, com um dos outros, então, esse zelo multiplica por 1000. Por 1000. Isso é um princípio divino. Isso é um princípio espiritual que nós não podemos desprezar. E que Deus leva em consideração. E que se você não viver esses princípios aqui, nunca você vai reinar em vida. Você é salvo, sempre salvo, eleito, predestinado, pedra viva. Tu serás salvo, mas como que pelo fogo? Tu vais sempre viver uma vidinhazinha qualquer como vivem os ímpios desta terra. Uma vida de carências, de necessidades. E vai ter que chegar um momento que você vai dizer, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. É que Deus está vendo o teu coração. É que Deus está vendo que no teu proceder diário, você não está sendo fiel a Ele. Deus está vendo que você não está expressando o caráter divino. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. E eu termino a mensagem desta manhã, o recado que o Espírito Santo trouxe para a igreja hoje, em 1 de Pedro, capítulo 5. Veja, eu estou mostrando a você princípios, irmão, para que tu possas reinar em vida. Se você seguir esses princípios, se você colocar essas coisas em prática no dia a dia da tua vida, olha, tu vais ver milagres, você vai ver prodígios, você vai ver sinais e maravilhas acontecendo no teu dia a dia. Agora, se você não seguir, se você não colocar em prática, então você vai continuar vivendo uma vidinha como qualquer ímpio vive nesse mundo. Uma vidinha cheia de sofrimento, cheia de problemas, cheia de decepções, cheia de frustrações, cheia de angústia. Os teus sonhos não se realizam, você nunca alcança as tuas metas, você nunca prospera. Enfim, vivendo como cauda, contrariando aquilo que Deus quer para você. Paciência, né? Paciência. Faça um exame da tua vida, meu irmão.
Como é que você tem sido no teu natural? Como é que está sendo a tua vida? Você tem reinado em vida? As coisas têm dado certo? Os teus sonhos têm se tornado realidade? Não, pastor, infelizmente não tem dado certo. As coisas são sempre difíceis. Eu planejo tantas coisas, nunca consigo realizar. Então, irmão, é porque você não está sendo fiel no natural. Tem coisas erradas aí. Então, faz uma reflexão, olha para dentro de você mesmo e você vai enxergar o que está errado. Conserta o que está errado e aí a luz da graça de Deus vai resplandecer nos teus caminhos. Amém? Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, agora ele está falando com a igreja, cingivos de toda a humildade. Olha, Deus está dizendo que quando nós tratarmos uns com os outros, nós devemos nos cingir de toda a humildade. Pessoa de Deus tem que ser uma pessoa humilde, não pode ser uma pessoa prepotente, não pode ser uma pessoa que não respeita o próximo, não pode ser uma pessoa que pisa sobre os outros, não pode ser uma pessoa que quer andar sempre de peito empinado como se fosse pombo, cheio de orgulho, se julgando o melhor, achando sempre que os outros são inferiores, sempre apontando defeito dos outros. Então nós temos que, no trato uns com os outros, nos cingir de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede o quê? Fala alto. Concede a sua graça. Quer dizer que a sua graça, Ele só concede quando eu tenho um procedimento de humildade. Lembra o que eu falei aqui? Vida de piedade, vida de humildade, fidelidade, honestidade, lealdade para com Deus e para com os homens. Diante de Deus e diante dos homens. No versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, aleluia, para que Ele, em tempo oportuno, olha, em tempo oportuno, vos exalte. Pastor, o que significa humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus? Irmãos, quando você decidir se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, você vai dizer: Senhor, não fui eu que fiz, Tu fizeste. Não fui eu que te escolhi, Tu me escolheste. Eu não fiz nada, eu estava morto em delitos e pecado, eu estava perdido, eu estava aí como ovelha desgarrada, mas o Senhor que é o Deus soberano, o Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é o Deus Supremo, o Senhor foi e me trouxe de volta para o aprisco. Só quem se humilha sob a poderosa mão de Deus pode abrir a boca e falar essas coisas, irmão. Quem não se humilha diz: não pode, sou eu que decido. Está pensando o quê? O que Deus está pensando que eu sou? Ou então o que Deus está pensando que é? Sou eu que tomo decisões, eu que tenho livre-arbítrio, eu que quero, eu que não quero, eu que faço, eu que desfaço, e Deus tem que ficar lá quietinho, esperando as minhas decisões. Pessoa que procede assim, e a maioria dos crentes fazem desta forma, nunca vão ser exaltados. Por isso que você vê aí o povo de Deus, irmão, vivendo uma vida de penúria. Você vê o povo de Deus aí cheio de doenças, cheio de problemas, cheio de decepções, lares esboroados, famílias desfeitas, casamentos separados, fome, não prosperam. Está aqui a resposta. Agora, se você se humilhar diante de Deus, se você disser: Senhor, Tu és soberano, não sou eu que sou soberano, tudo está sob o Teu controle, está na Bíblia, eu creio. Se Tu dizes que eu existia contigo antes da fundação do mundo, aleluia, Jesus. Se Tu dizes que Tu me predestinaste em amor, eu creio. Se o Senhor diz que eu sou vaso de honra e que há neste mundo vaso de desonra, eu creio e dou glórias a Ti por isso. O Senhor teve o direito, o Senhor faz o que quer. O Senhor teve o direito de fazer vasos de ira destinados à perdição. O Senhor também teve o direito de fazer vasos de misericórdia, que para a Tua glória preparaste de antemão. Isto é se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, olha, irmãos, às vezes nós passamos por crises, às vezes nós enfrentamos verdadeiras tempestades, às vezes parece que o barco não vai aguentar, parece que vai quebrar tudo, parece que a casa não vai aguentar aquele terremoto, mas em tempo oportuno, Deus te exalta.
Aleluia. No tempo oportuno, Deus olha e diz: ali está um filho de Abraão, ali está um filho da promessa, ali está um eleito, ali está uma ovelhinha minha, ali está um homem, uma mulher que tem se humilhado diante da minha poderosa mão, e eu vou exaltá-lo. E Deus te põe sobre o muito. E aquela tempestade se transforma numa grande calmaria. E aquela escura noite se transforma num dia de sol maravilhoso e retumbante. E aquelas lágrimas se transformam num sorriso de alegria. Aquela angústia que estava dentro do peito, estava dentro da alma, se transforma numa paz infinita dos céus. É assim que Deus trabalha. É desta forma que Deus age. Quem são as pessoas que Deus trouxe essa manhã aqui para ouvir esta palavra e dizer: Senhor, eu me humilho diante da tua poderosa mão. Senhor, eu não posso mais tomar decisões por minha conta. Senhor, eu não quero mais ser dirigido pela minha vontade, eu quero que a tua vontade dirija a minha vida. Senhor, eu quero ser um homem segundo o caráter de Deus. Eu me humilho diante de ti. Eu quero ser exemplo para os gentios desta terra. Eu quero ser um marido exemplar. Eu quero ser uma esposa submissa. Eu quero ser um filho submisso. Eu quero ser um cristão que tem verdadeiramente fidelidade ao Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Ah, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Tenho Deus, paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu